Boa noite, Nutri. Seja bem-vinda a uma História de Rainhas, um programa que acontece aqui no meu Instagram todas as quartas-feiras às 19 horas. E hoje a história que eu vou trazer aqui não é de uma convidada, e sim a minha história. Sempre eu tento resgatar com vocês como foi o meu caminhar na nutrição infantil, para que entendam que o começo é o mesmo para todas. Mas o sucesso, as pessoas que alcançam são as pessoas que não desistem. E eu tô aqui para mostrar que eu não desisti e você também não vai desistir. Você vai ter sucesso na nutrição infantil. Você vai ser uma Nutri, rainha, coroa de ouro. Inclusive, hoje uma aluna me mandou, nossa, ficou enorme esse print, mas me mandou que calculou ali e viu que fez os R$6.000, mais uma Nutri coroa de ouro, que são as Nutris que alcançam esse faturamento no mês, atendendo apenas bebês e crianças. E eu tô aqui, Nutri, para te contar um pouco sobre a minha trajetória. Talvez você saiba, ou talvez não, e por isso eu quero que você se sinta mais perto de mim sabendo da minha trajetória. Bom, eu sou Andréa Lins e eu sou formada há 5 anos. Eu me formei em 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina. E ainda na faculdade, eu tinha um sonho muito lindo. E eu vivia no meu mundo encantado, onde eu me formaria e tudo daria certo. Como é o que acontece com a maioria das estudantes de nutrição. Eu me formei esperançosa e com muita vontade de fazer dar certo. Na 6ª fase da faculdade, eu descobri que eu queria nutrição infantil e essa descoberta veio por vários quebra-cabeças ao longo da faculdade, de estágios que eu ia fazendo, de capas de livros que eu ia vendo e essa vontade ia florescendo. E eu me apaixonei por esse nicho. Na verdade, quando eu descobri que existia nutrição infantil, eu pulei de felicidade, porque nem sabia que era um nicho específico, né? Na época eu achava que eu tinha que atender todo mundo, eu estava focando também em esportivo, enfim. Então, me apaixonei pela nutrição infantil na 5ª fase. Na 5ª fase, perdão. Na 6ª fase, eu fui a uma palestra de uma profissional incrível, inclusive ela atua até hoje, é referência aí na área de alergia alimentar. Agora eu não vou me recordar exatamente o nome, é Tatiana. Ai, gente, esqueci o sobrenome dela. E nessa palestra, ela me deu um conselho que mudou a minha vida. Quando ela se formou, ela já tinha uma lista de espera para os seus atendimentos. E nessa palestra, ela deu a seguinte orientação: faça suas redes sociais, divulgue o seu trabalho, estude, esteja em todos os congressos, cursos possíveis, para quando você se formar, você também já ter a sua lista de espera e ser mais fácil para você. E aí, fiquei ruminando essa informação na minha cabeça. Um semestre depois, eu resolvi colocá-la em ação. Então, fiz a minha logo, né, que na época se chamava Bluma, Nutrição Materno Infantil. O Bloom significa florescer e o Ma, a figura materna. Então, eu desenhei um nome fantasia para começar a divulgar os meus trabalhos nas redes sociais, ainda na 6ª fase da faculdade. Esse mesmo Instagram que eu tô fazendo aqui essa live, se você for rodar lá para baixo, você vai ver os meus primeiros posts. Eu ainda era estudante. Então, havia dentro de mim muita força de vontade. E comecei a participar de muitos cursos, de muitos congressos e muitos livros referentes à nutrição infantil. E também entrei em vários estágios, né? A ratinha de estágios referentes à nutrição infantil. Então, estava no meu castelo encantado de que eu estava no caminho certo. Eu iria me formar e minha agenda iria encher de pacientes. Quando eu me formei, de fato, já havia pessoas esperando para ser atendidas por mim. Isso realmente aconteceu.
Então, Nutri, se você tá aí estudante, me escutando, pega essa dica, começa o quanto antes. A minha falha não foi na captação de pacientes. Isso eu nunca tive dificuldade. A minha dificuldade era na fidelização. Por quê? Porque desde estudante eu divulgava muito. Quando eu me formei, eu já tinha uma gestante me esperando, que na época eu atendia gestantes, e um bebezinho na fase de introdução alimentar. Mas eu coloquei muitas barreiras para esse atendimento. Na época, eu achava que era primordial eu ter a minha sala, o meu consultório. Tinha que ter meu consultório. E eu recebi ajuda do meu pai, então um pai trocínio. Ele tinha ali o seu escritório, meu pai é advogado, tinha o seu escritório de advocacia, tinha uma sala sobrando, montei o meu consultório ali. E comprei coisas que eu não tinha condições de comprar. Coloquei barreiras para esses primeiros atendimentos, como eu precisava de uma balança pediátrica. E na verdade, não precisa. Por muitos e muitos atendimentos, a minha balança nem sequer foi ligada. Mas aquele bebezinho que estava me esperando, ainda me formar, aquela mãe queria meu atendimento para introdução alimentar. E eu coloquei essa barreira de que eu precisava da balança pediátrica e eu não tinha dinheiro. A mãe de uma amiga minha, é minha amiga até hoje, me emprestou o cartão de crédito dela e eu dividi essa balança em 6 vezes para fazer esse atendimento. E hoje eu vejo que besteira. Além disso, o meu consultório ele era bem bonitinho, mas era um consultório de fantasmas. Por quê? Eu comecei a ter os meus primeiros pacientes. Como eu vinha me divulgando há muito tempo, eu comecei a ter meus primeiros pacientes. Mas o que acontecia? Eram pacientes de verão. Vinham, eu cobrava na época, quando eu me formei. Meu Deus do céu, gente. Eu olhei lá na tabela do sindicato da minha região. O mínimo era R$150, se eu não me engano, na época. Eu cobrei R$140 com retorno. Ou seja, a minha consulta estava saindo R$70. Porque se tinha o retorno, e na verdade nutrição não existe retorno, a não ser que você realmente inclua no valor da tua consulta esse retorno, né? Mas eu visivelmente não estava incluindo. Eu cobrava R$140, ainda dava um retorno. E além de dar um retorno, apesar de dar o retorno, os pacientes mesmo assim não voltavam. Então, eu ficava eternamente buscando novos pacientes. Por que isso aconteceu? Deia, você não estudou um monte? Não tinha gente já te esperando para ser atendida por você? Sim, mas acontece que eu fiquei na teoria. Muita teoria nos congressos. Eu já havia entrado, assim que eu me formei, foi a primeira coisa que eu fiz, entrei numa pós-graduação, mais teoria. Teoria, muita teoria na minha cabeça. E sem saber como atender de fato. E um atendimento que fizesse a criança se sentir feliz ali comigo. Para ter uma ideia, eu lembro até hoje de um paciente que eu estava atendendo, ele tinha 7 anos. E na época, o meu atendimento era assim. Olha que terror. Se você faz o atendimento assim ainda, por favor, você precisa mudar seu atendimento para ontem. Na época, o meu atendimento era assim. 30 minutos de anamnese. Porque eu ia estudando os congressos, os livros, e cada vez eu ia colocando mais perguntas na minha anamnese e achando que elas eram fundamentais. E na verdade eu não usava nem metade das respostas para fazer uma conduta. Então eu coloquei, a minha anamnese tinha umas 4 páginas. Eu coloquei infinitas perguntas nessa anamnese e ficava quase meia hora perguntando para os pais várias coisas. E a criança ficava ali sentada do lado, fazendo nada, me olhando e esperando o tempo passar. E uma vez uma paciente lá no início perguntou assim para a mãe: vai demorar muito para acabar? Não tinha passado nem 10 minutos da consulta.
Isso realmente mexeu muito comigo. Mas como eu não sabia fazer diferente, eu continuei fazendo assim. Metade da minha consulta era anamnese. Quando acabava a anamnese, eu tinha feito milhões de perguntas, o que eu fazia? Ia medir a criança, pesar a criança, focava na parte antropométrica, porque eu não sabia nem o que fazer com a criança. Então eu ficava ali mais 10, 15 minutos, né? Ou mesmo com o bebê. E com o bebê, gente, quanto tempo a gente demora pesando um bebê? E isso é totalmente desnecessário na nossa consulta. Por que desnecessário, Deia? Porque o pediatra já pede e já mede. Esse bebê já pesa e mede esse bebezinho mensalmente. E se tá tudo bem, se o histórico desse bebê é bom, ele tá sempre dentro da curva dele, crescendo, se desenvolvendo, não tem por que mais uma vez a gente pesar e medir. E olha só o tempo que eu perdia na consulta para isso. Tira a roupa do bebê. Descobre que tem ali uma surpresinha na fralda do bebê. Troca a fralda do bebê. Ou limpa, né? Tem que limpar de qualquer forma. Coloca na balança. O bebê começou a se mexer. Acalma o bebê, porque a balança não conseguiu pegar o peso. Acalmou o bebê, coloca na balança de novo. O início ficava 15 minutos. Aí coloca a roupa do bebê. Agora vamos medir o bebê. E até então não acrescentei em nada na vida dessa família. Só perguntei 1000 coisas e pesei e medi esse bebê. Já se passaram 40 minutos de consulta e eu não tinha acrescentado em nada na vida dessa família e desse bebê ou dessa criança. Ou seja, minha consulta era uma meleca. Minha consulta era uma meleca. No final, para eu me sentir um pouco mais divertida, uma nutrilúdica, eu criei uma primeira ferramenta que eu uso até hoje, sim, só que hoje ela é usada já no início da consulta, que é a ferramenta Estrada dos Desafios, uma ferramenta toda lúdica que na época uma designer criou para mim, que é lindíssima, afinal, né? E tem lá dentro do método NutriKids. E aí, depois que eu fazia anamnese, antropometria, eu ficava ali 10 minutinhos com a criança, escolhendo quais iam ser os desafios que ela ia ter que cumprir até o nosso próximo encontro. E o próximo encontro não existia, porque as famílias não voltavam. Por quê? Porque tinha sido chato. Muito chato, tanto para a criança quanto para a família. Eu lembro dos pais olhando para o relógio, a mãe bocejando, e eu ficava naquela agonia, aquela sensação que estava faltando alguma coisa na consulta. Então, isso me fez perceber que eu precisava de uma mudança no meu atendimento. E aí eu comecei a fazer vários testes. Inclusive, um teste que eu fiz muito, eu trabalhava atrás de um supermercado. E aí eu comecei a acrescentar nos atendimentos, passeio com a criança no supermercado, culinária, enfim, comecei a trazer umas coisas diferentes, achando que isso ia resolver a situação, que ia deixar o negócio mais lúdico, mais divertido, como eu sempre sonhei como nutri infantil. Mas não resolveu muito, gente. Por quê? Porque não era isso que ia trazer os resultados. A família me procurava para resolver uma seletividade alimentar, para ajudar essa criança a perder aquele peso que estava em excesso, né? Adequar o peso, melhorar exames. E eu não conseguia trazer esses resultados, não conseguia fidelizar. O tempo foi passando e eu busquei uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel foi atender por plano de saúde. Na época eu pensei, quanto que eu vou ganhar por consulta? Já que eu não estou tendo pacientes, as pessoas não estão fidelizando, eu acho que o plano de saúde vai ser a solução. E isso é o que muita Nutri pensa, inclusive. Na época, o plano de saúde ia me pagar R$20 por consulta. E aí eu fiz as contas. Bom, se eu atender 8 pessoas por dia, gente, atender 8 pessoas por dia é muito, é puxado, é cansativo. Mas se eu atender 8 pessoas por dia por R$20, eu tenho ali R$160.
vezes 4, se eu fizer isso uma vez por semana, vezes 4, eu vou ter ali um dinheirinho legal no final do mês. Bem, não deu certo. Plano totalmente não validado. Por quê? Primeiro, o plano de saúde que na época eu atendi faliu e até hoje eu não recebi nenhum centavo. Segundo, me desmotivou mais ainda, mais do que eu já estava desmotivada. Por quê? Porque era muito trabalhoso. Eu não trabalhava só na hora dos atendimentos, eu levava muita coisa para casa. E eu comecei a me ver exausta, trabalhando muito e sem dinheiro nenhum. De repente, eu queria desistir. De repente não, né? Foram várias questões acontecendo e eu resolvi desistir da nutrição. Alguns planos eu coloquei em ação. Eu precisava de dinheiro. Eu precisava pagar a minha pós-graduação, mesmo que eu não fosse atuar, era uma dívida que eu tinha feito. Eu precisava pagar a balança pediátrica que eu tinha feito no cartão da mãe da minha amiga. Então, várias coisinhas que eu fui fazendo para atender, e agora que eu tinha desistido de atender, eu tinha que pagar da mesma forma. E aí eu fui buscar fazer bico, eu fiz bico em empresa por 3 meses. Uma empresa que tem aqui na cidade, como é que eu posso dizer? Tipo Mega Sena, mas menor, tá? Chama Trimania. E aí a gente ia lá contar as cartelas, ver de onde vinham as cartelas, quem comprava, era uma coisa bem... Enfim, mas sou grata. Por 3 meses eu fiz isso, eu ia lá para ganhar R$100 por dia. Mas eu tava feliz porque eu não estava trabalhando com nutrição, porque eu tava de saco cheio da nutrição. Aquilo que para mim era um sonho passou a ser um pesadelo. Ou seja, qualquer coisa que eu fizesse longe da nutrição seria melhor. Fiz faxina. Então, por um tempo, fiz mais ou menos por 1 mês faxina. Hoje eu conto essa história sem chorar. Mas já contei aqui umas 2 lives, toda essa minha história. E eu chorei muito. Hoje eu consigo ver tudo isso e entender o porquê que eu passei tudo isso. E é onde eu vou chegar no final da live e explicar por que eu parei meus atendimentos, que faz todo sentido com a minha história. Além disso, até garçonete de festa infantil eu fui. Nesse dia eu ganhei R$50. Eu já era formada e quase pós-graduada e fui trabalhar de garçonete numa festa infantil para ganhar R$50. E eu fiquei afastada da nutrição, entre aspas, porque na época eu já estava numa escolinha, mas mesmo assim, o que me satisfazia na nutrição era somente a escolinha. O consultório eu estava totalmente desanimada. Mas um momento que marcou a minha vida e minha virada de chave foi entender que eu ainda tinha um sonho. Eu ainda tinha um sonho. E que esse sonho, por mais que naquele momento tivesse virado um pesadelo, ele, na sua origem, era ainda um sonho, que era viver de nutrição infantil. E aí um dia, era de noite isso, eu morava com os meus sogros na época, eu estava no meu quarto e eu me peguei chorando muito, como eu nunca chorei na vida. Eu acho que foi um dos dias que eu mais chorei, foi nesse dia. Porque eu percebi o rumo que a minha vida estava sendo levada, que eu estava deixando isso acontecer. E agora eu vou dizer uma coisa para você, Nutri. Se a tua situação tá difícil, eu vou dizer porque eu já passei por isso. É porque você está deixando isso acontecer. Eu deixei isso acontecer na minha vida. Mas não foi porque eu quis. Eu achava que eu estava trilhando o caminho mais certo, que é o quê? Pós-graduação, montar consultório próprio
e me divulgar meu trabalho. Mas na verdade eu precisava entender como que outras pessoas que já tinham sucesso na nutrição infantil conseguiram. Porque se elas conseguiram, eu também podia conseguir. Só que eu precisava entender o que elas fizeram de diferente que eu não estava fazendo. Então, Nutri, seja comigo ou seja com qualquer outra Nutri, mentora por aí, que queira te mostrar um caminho mais fácil para você conseguir viver de nutrição infantil também. Eita, a cachorrada vai latir. Você precisa ter uma mentora para chamar de sua. Senão, a sua situação não vai mudar. E aí, naquele momento, eu busquei não só uma, mas várias mentoras. Não só de nutrição, mas eu busquei ajuda para trabalhar a minha questão com o dinheiro, porque eu percebi que a minha mentalidade de escassez me prejudicava muito, que eu não me permitia ganhar dinheiro. Eu percebi que eu precisava trabalhar muitos traumas internos, muita terapia. Eu percebi que eu precisava de mais conhecimento de nutrição, mas não o teórico, de atendimento, da prática, como é que eu ia estar com a criança. E aí eu fui, como é que eu posso dizer? Me redescobrindo. E redescobrindo uma forma de atender. E na época, eu estava em 2 escolas. Isso foi antes da pandemia, tá? Antes da pandemia eu ainda estava tentando voltar para a nutrição e com essa dificuldade toda. Mas eu consegui 2 escolas e eu estava feliz por isso e os pacientes estavam aumentando, eu estava cada vez trazendo mais ludicidade para o meu atendimento, as crianças estavam gostando cada vez mais, mas ainda eu não estava satisfeita, os resultados ainda não eram aqueles que eu esperava quando eu estava lá na faculdade, no meu mundinho encantado. Na pandemia, as escolas me deram um adeus. Porque, é claro, estava difícil para elas, né? As crianças todas desfazendo suas matrículas, porque afinal não teria aula. Então as escolas me deram um adeus e eu não tive outra escolha. Eu tive que fazer dar certo. Então, Nutri, muitas das vezes a gente não entende o porquê o momento ali não tá bom pra gente. Mas quando a gente vai até o fundo do poço, a gente só tem uma decisão a fazer, que é subir. Ou você fica no fundo do poço, se vitimiza, coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa na nutrição, coloca a culpa nos pais, coloca a culpa na faculdade, ou você sobe desse fundo do poço e vai viver a sua vida e vai ser feliz. E eu não queria ficar no fundo do poço. Na pandemia eu resolvi fazer diferente. Como eu não tinha escolas, eu não tinha ali o meu valor fixo, eu tive que me mexer. Eu não tinha outra escolha. E foi na pandemia que eu bombei. Por quê? Uma coisa que aconteceu muito foi que, como eu estava nessas 2 escolas, eu era nutri-referência desses pais das escolas. E essas crianças que passavam o dia todo na escola e comendo super bem, porque modéstia à parte, eu conseguia aplicar uma alimentação muito saudável e equilibrada nessas escolas. Então essas crianças que estavam na escola comendo super bem, na pandemia começaram a comer super mal. E aí, quem que eles procuraram? A Deia, a Pofideia, a Nutrideia, como as crianças me chamavam, né? Porque os pais começaram a se ver perdidos, porque afinal a escola fazia esse papel e agora eles tinham que fazer esse papel em casa, de achar um equilíbrio. Então eu comecei a receber no consultório muitas crianças dessas escolas, coisas que eu não recebia. E junto disso, o que eu tinha já mudado?
a minha mentalidade. Eu não era mais vítima da situação. Eu já estava fazendo as pazes com o dinheiro. E eu já estava estudando marketing, vendas, divulgação, empreendedorismo. Coisa que quando eu me formei, ninguém me falou que eu tinha que fazer isso. E tem que ser feito. Ah, Deia, mas eu sou nutricionista, eu não sou marqueteira. Se você quer viver de consultório, se você quer viver de grupo online, se você quer viver de oficina culinária, se você quer ser autônoma, dona do seu próprio nariz, você tem que saber vender, tem que saber fidelizar, tem que fazer dar certo. Mas quando eu me formei, ninguém me contou isso. Então, na pandemia, muitos pais começaram a me procurar e eu também já estava com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de sucesso, de que eu sabia que ia dar certo. E foi na pandemia que eu bombei, que eu estourei, e aí eu passei a ter novamente meu consultório. Porque lá quando eu me formei, aquela minha sala, que era uma sala de fantasmas, porque eu tinha vários pacientes e eles não voltavam, eu comecei a sentir que eu estava excluída do mundo, estava ali no meu canto, sozinha, ninguém estava me vendo. E aí eu fechei as portas desse consultório e fui atender em 5 clínicas diferentes aqui na minha região. Porque onde eu moro, a gente chama de Grande Florianópolis. Eu não moro exatamente em Florianópolis, eu moro do lado, que é uma cidade chamada Palhoça. Mas tem Palhoça, São José, Florianópolis, Santo Amaro, tem Itajaí, tem várias cidades grudadas. E aí sabe o que eu fiz, Nutri? Coloquei tudo na minha mala rosa, uma mala grande, tudo que eu precisava para os atendimentos. E cada dia eu estava numa clínica diferente. E aí na pandemia eu consegui retornar com um plano de consultório próprio, porque agora eu já tinha pacientes fidelizados, eu já tinha muita gente me indicando, parceiros gostando do meu trabalho. E aí eu percebi que era hora de voltar a ter o meu canto. Agora, se você vai começar, agora não é momento de montar seu consultório. É momento de você ser vista por outros profissionais, né? Se joga em várias clínicas, faz parceria com vários outros profissionais, atende nesses locais, deixa percentual da sua consulta, paga por hora, mas não abre consultório agora. Não é momento de você investir nisso, pagar aluguel, enfim. É momento de você investir em você. Porque se hoje eu tô aqui te ajudando é porque eu investi muito em mim. Essa é a grande divisão da Andréia de antes para a Andréia de agora. Eu investi muito em mim, só que eu já investia lá na época, mas eu investi apenas em conteúdo teórico. E hoje eu tenho a plena visão de que eu tenho que investir em conhecimento prático, em empreendedorismo, em marketing, porque nós somos uma eu-presa quando a gente começa a atender. Não dá para nos vermos só como pessoa física, por mais que você seja uma pessoa física, por mais que você não tenha PJ ainda, né? Porque dá para ter sim, não MEI. MEI nós não podemos ter. Podemos abrir um PJ a partir do momento que o seu faturamento te pede isso, né? Geralmente acima de 5, 6 mil é o momento de abrir uma PJ na nutrição. Mas mesmo que você ainda seja pessoa física, pensando aí na parte da contabilidade, enfim, você é uma empresária, você tem uma empresa. A nutrição, seus atendimentos, seus negócios é uma empresa. E uma empresa precisa entender de tudo isso. De um produto de qualidade, né, que é um atendimento de qualidade, fidelizar seus clientes e, além disso, captar cada vez mais novos clientes e trazer o seu diferencial no mercado. É isso. Então, eu fui descobrindo isso aos trancos e barrancos. Por isso que eu não desisti, foi por toda essa minha busca frenética em fazer dar certo. E aí, na pandemia, eu vendi o meu primeiro programa nutricional. O
O meu primeiro programa nutricional foi de R$ 1.765 e eu vendi à vista. Eu jamais acreditei que uma nutricionista pudesse receber esse valor à vista. Mas foi à vista, foi passado ali no cartão de débito. A mãe falou, quero o programa nutricional de X consultas. E naquele momento que eu recebi aquele valor, para quem não sabe, o programa nutricional é você vender todo o acompanhamento de uma vez só dessa criança, né? Você mensura ali quantas consultas você vai precisar com essa criança, fala para os pais, esse valor de consultas é X reais, né? Esse número de consultas é X reais. A primeira vez que eu vendi o programa nutricional foi onde eu percebi que nutrição infantil dá dinheiro, sim. Dá muito dinheiro, sim. Mas não só isso, que eu ia ser muito feliz trabalhando com isso. Porque eu ia ajudar muitas famílias, ajudar muitos bebês e crianças a começar desde o início da sua vida a ter uma alimentação saudável, a ter uma relação boa com o alimento, com o seu corpo, né? A gente iria prevenir ali várias doenças, prevenir seletividade alimentar, ou já trabalhar com essas crianças que já estavam seletivas, com dificuldade no comer. Eu tinha uma linda missão pela frente com essas famílias e, além disso, eu iria ganhar por isso. Eu teria meu retorno financeiro digno que eu sempre sonhei. E 3 meses depois de ter aberto o meu consultório, eu faturei pela primeira vez os R$ 6.000 com nutrição infantil. E é claro, depois isso só foi aumentando, né? De 6 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9, 10, 11, enfim. E nesse momento, na pandemia, muitas nutris começaram a pedir minha ajuda nas redes sociais, porque muitas estavam desesperadas, sem paciente, sem escolas, que perderam escolas no mesmo momento que eu também perdi. E viram a Andréia. Sabe quando que eu aluguei a sala do meu consultório próprio novamente, né, pela segunda vez? Na mesma semana em que mandaram fechar tudo. Eu tava abrindo a sala. É claro que naquele momento que tinha que fechar tudo, o que eu fiz? Esperei para organizar a sala. Fui adquirindo ali os materiais, comprando, esperando chegar, enfim. Mas no momento onde todo mundo estava desesperado, eu estava prosperando. Essa foi a maior prova de que tá tudo na nossa cabeça, tá tudo na nossa mente. Se a gente coloca um obstáculo para o nosso sucesso, esse obstáculo vai estar lá sempre. Se a gente impede de todas as formas que todos os obstáculos possíveis faça a gente não chegar no sucesso, a gente não vê obstáculo nenhum, a gente só vai, a gente só tem uma direção. E a gente vai fazer dar certo. E aí várias nutris começaram a pedir minha ajuda. E eu comecei a fazer mentorias individuais. Quantas? Eu fiz 2 mentorias individuais para 2 nutris. E depois dessas mentorias, uma delas colocou assim, a gente fez uma mentoria de consulta de introdução alimentar. Passei para ela todos os materiais que eu usava, mostrei como é que funcionava o passo a passo do meu atendimento. Ela atendeu 3 bebês depois dessa minha mentoria e veio me agradecer porque ela estava muito mais segura e que inclusive tinham muito mais mães procurando pelo serviço dela para iniciar a introdução alimentar com o auxílio dela. Depois disso, foi a única coisa que eu precisava para realizar um segundo sonho meu, que era ser professora de nutris. Quando eu era criança, eu tinha um quadrinho de giz e sempre que eu ia estudar, sempre, gente, não tinha uma prova que eu não fazia isso. Eu colocava meus ursinhos para me assistir e ali eu dava aula para os meus ursinhos da matéria da prova. Sempre foi assim. E hoje, modéstia à parte, o que as minhas alunas mais elogiam do método NutriKids ou de todos os outros cursos que a gente tem aqui é a minha didática. É trazer de forma simples um conteúdo difícil, mas que a Nutri internaliza de uma forma fácil e consegue aplicar no dia a dia e ver resultados com isso.
Por quê? Porque eu treinei muito quando eu era criança. Então, no fundo, eu também vinha me preparando para essa segunda missão, que era ajudar outras nutris a ter os mesmos resultados que os meus. E hoje, depois que nasceu o método NutriKids, que é o meu curso mais completo, fechou 2 anos em setembro desse ano. E foi uma longa jornada, uma jornada também não muito fácil, uma jornada bem difícil, inclusive. Quem vê close não vê bastidores, né? Esse mundo de lançar cursos, de viver de lives. Agora eu tô conseguindo usufruir de tudo isso, mas no início é muito puxado. Veio questões de doenças, veio questão de cansaço, de estafa, enfim. Mas quando a gente tem uma missão, a gente não tem a opção de desistir. A gente precisa seguir independente das dificuldades. Então, eu tô te falando aqui, Nutri, que a minha vida é difícil assim como é a tua. Agora, fica mais difícil quando a gente dá poder para as dificuldades. Quando a gente dá força para as dificuldades. A gente pode aceitá-las, dizer, ok, eu estou te vendo, você está aí, né? Não vou negar, a dificuldade existe, mas eu vou dar um jeito de deixá-la sem força e vou continuar em frente. E então, por que foi tão difícil esses primeiros 2 anos? Por que eu tive problemas de saúde, crises de ansiedade, tomei Rivotril, estafa todos os anos a ponto de cancelar a agenda. 2 anos seguidos eu cancelei a agenda de novembro quase toda inteira, porque eu não consegui chegar até dezembro para tirar férias, né? O meu corpo não aguentava. Porque eu estava fazendo trabalho triplo. Eu trabalhava em escola, eu atendia no consultório e não atendia pouco. E eu tinha live para fazer, curso para gravar, mentorias para fazer com as alunas que já tinham comprado. Ou seja, o meu dia tinha 3 períodos de trabalho. A única noite que eu tinha de descanso era sexta, sábado, domingo. Então, de manhã, geralmente, eu estava ou na escola ou atendendo. De tarde, eu estava ou na escola ou atendendo. À noite, eu estava ou fazendo live ou fazendo mentoria para as minhas alunas. Eu não tinha nem tempo para comer direito, para fazer exercício, para descansar. Mas foi um período de transição, né? Eu ainda não conseguia me desligar e não pretendia me desligar daquilo que eu batalhei tanto para conseguir, que eram as escolas e que era o consultório. Aí 2 anos se passaram, eu fui cada vez reduzindo mais a minha frequência de atendimentos. Nesses últimos meses, na verdade, eu estava atendendo somente quarta tarde. E eu já estava, esse ano, eu decidi ficar sem escolas, porque eu não estava conseguindo manter. Ano passado, eu iniciei com 3, depois eu fiquei com 1. E esse ano, inclusive, eu iria ficar com 2 escolas, já estava tudo combinado. E eu tive que tomar essa decisão de não trabalhar mais nem em escolas e fechar o consultório. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu percebi que a minha maior missão, e é por isso que eu digo que faz total sentido com a minha história, a minha maior missão é ajudar nutris a não passar pelo que eu passei no início da carreira. E se você já passou por tudo isso, já está quase desistindo, a minha missão é resgatar a esperança em você. Fazer você querer recomeçar, mas recomeçar do jeito certo e conseguir o resultado que você espera com nutrição infantil. E então eu decidi que eu vou finalizar as consultas. Esse ano já finalizei, na verdade. Tenho 2 pacientes ainda para fechar programas nutricionais, que faltaram uma consulta de cada. E 2023 eu vou estar 100% presente para as nutris.
Como assim, Deia? Se você é minha aluna do método NutriKids, talvez você tenha percebido, e eu nem contei isso ainda para as tutoras do método, mas talvez você tenha percebido que a maioria das mentorias que acontecem semanalmente dentro do método foi feito pelas tutoras do método, a Milena e a Kate, que são nutris maravilhosas. Eu confio de olhos fechados nela. Mas eu sentia falta de estar presente, mas não conseguia. Em 2023, agora que eu tomei essa decisão de focar nas nutris, serei eu que vou fazer as mentorias semanais com as minhas alunas. Toda semana estarei lá no Zoom, ajudando cada uma que decidiu estar ao meu lado, traçando aí a sua carreira de sucesso. E eu tô muito feliz por conseguir isso. Outra coisa, minha dedicação aqui nas redes sociais, se você ainda não é minha aluna, você vai ver que eu vou estar muito mais presente. Agora eu tô fazendo 2 lives por semana, mas 2023 talvez venha mais. Eu quero estar o tempo todo aqui falando com você e te motivando a fazer dar certo. As alunas comemorando. Vai ser um prazer estar com vocês toda semana novamente. E eu quero, Nutri, jogar na sua cara o tempo todo que vai dar certo. Eu não quero fazer você esquecer de mim nenhum dia sequer. E além disso, essa minha decisão de ter fechado o consultório foi também para eu poder estudar cada vez mais como me melhorar como mentora, mas não só isso, como melhorar os resultados das minhas alunas. Nós temos nutris com resultados maravilhosos dentro do método. Tem nutri que já está faturando 16 mil, 10 mil, 8 mil, 6 mil, tem várias. E eu sou muito grata de ter sido uma das responsáveis por esse resultado maravilhoso. Tem nutri que se forma, já vende programa nutricional de mais de R$1.000 para um primeiro paciente. E eu jamais imaginei, lá quando eu me formei, que isso seria possível. Então, hoje, os resultados que as alunas têm, para mim, na minha visão, são surreais. Por toda a dificuldade que eu tive no início da carreira. E é gratificante demais ver esses resultados. E eu quero ver mais resultados como esses. Então, dói sim abandonar meus pacientes. Eu recebi uma mensagem, na verdade eu recebi mensagem de várias mães que me acompanham por aqui, que eram pacientes minhas, dizendo, eu não acredito. E a Sarinha? E a Beatriz, como é que vai ficar? A gente não troca nutri de jeito nenhum. Mas eu falo, calma, que eu tenho nutris maravilhosas para te indicar, presencial, online, porque eu confio nas minhas alunas. Porque eu sei que elas têm um potencial incrível e os meus pacientes não vão ficar sem nutri. Mas é difícil tomar essa decisão. Olha quanto eu batalhei para ter sucesso no consultório, para de repente fechar o consultório. É difícil, mas é necessário. Porque hoje eu entendo e hoje eu tô cada vez mais plena com isso. Que a minha missão é com as nutris. Já foi com as crianças e com as famílias, mas hoje é com as nutris. E esses 5 anos de erros e acertos, de muitos atendimentos, eu não somei quantos atendimentos eu fiz, mas foram muitos. Deve ter passado de 500 atendimentos, com certeza. Todos esses... Não, muito mais. Ah, nem sei, gente. Muito atendimento. Hoje eu entendo que eu tenho o necessário para ajudar você, Nutri, que está aí no início e não tem, se você ainda não tem o resultado de pelo menos 6 mil com nutrição infantil, eu posso e devo te ajudar. Agora, se você já é uma Nutri que fatura 10, 15 mil, talvez você tenha muito para me ensinar. A minha missão é com quem ainda está com dificuldade. Porque eu entendo que cada pessoa nesse mundo tem um lugar lindo, uma missão linda nessa terra. E existem muitas nutris que mentoram nutris.
e cada uma tem uma missão especial. Eu não vejo nenhuma como concorrente, sim, a gente se soma para fazer com que a nutrição infantil cresça muito. E eu entendi que a minha missão, a missão da Andréia, é trazer esperança para quem ainda não conseguiu. Nem sequer 6.000 com nutrição infantil. Porque muitas mentoras têm cursos maravilhosos e fazem aquela Nutri que já está faturando muito crescer ainda mais. Tá lá nos 20.000 e essa Nutri vai lá e ensina um conteúdo maravilhoso, te faz dobrar o faturamento, 40, 50 mil. A minha missão é com você que não conseguiu nem sequer 6.000 com nutrição infantil. E eu tenho tudo o que você precisa de conhecimento, de experiência, de prática. E a minha intenção agora é focar e dar força para isso. Nesse 2023 para adiante. Então, Nutri, é isso. De coração muito apertado, eu venho pensando sobre essa decisão há muito tempo. Não vou chorar. Mas realmente eu vou focar nas Nutris e vou fechar as portas do consultório. Talvez isso seja temporário. Talvez isso seja por 1, 2 anos. Mas, no momento, eu quero estar 100% presente para as Nutris e me dedicar para as Nutris. Nesse momento, eu entendo que essa é a minha maior missão. Deixa eu ver os comentários, que eu vi que tiveram vários. Mas se eu fosse parar para ler, eu perderia o raciocínio. A Bruna falando, tá linda. Obrigada, amiga, te amo. Aline, já me senti assim também com relação à nutrição. Totalmente desmotivada. E a Grace falou, tem horas que dá um desânimo. Tem sim, Grace. Tem sim, Aline. Tem momentos de a gente se sentir desmotivada, desanimada. Mas aí eu pergunto pra você, Aline, pra Graça e pra todas as nutris que estão aí assistindo. Até quando você vai se permitir ficar desmotivada? Até quando você vai se permitir ficar desanimada? Quando você sabe que existe solução. Existe uma pessoa como eu, como várias outras mentoras por aí, que estão dispostas, que estiveram dispostas. Eu estou abandonando um dos meus maiores sonhos, que era o consultório de nutrição infantil. Abandonei para estar aqui por você e para vocês. Então, por mais, e eu vou dizer uma coisa com sinceridade, todo mundo que entra no método NutriKids também vai ter momentos de estar desmotivada e desanimada. Isso é normal, nossa trajetória não são só rosas. Você pode aplicar várias coisas que tem lá dentro do método e não dá certo. Só que eu tô lá para te ajudar a fazer dar certo. Se você foi aplicando tudo que eu te ensinei lá para não ter pacientes, você vai colocar lá no nosso Telegram e eu vou estar mais presente, porque quem é aluna minha tá vendo que eu tô participando lá do Telegram todos os dias, tô de olho, tô ajudando a tutora Milena a responder todas as angústias, dúvidas aí das alunas. E eu quero tentar entender o que você tá fazendo e por que não tá dando certo, porque a gente vai achar um jeito de dar certo e você vai ter pacientes. Então existe um método validado por mim e por várias outras nutris em lugares diferentes, contextos diferentes, idades diferentes, conseguindo os mesmos resultados. Ou seja, é validado, dá certo, tem resultado. Se não estiver dando certo para você, alguma coisa está desalinhada e a gente precisa melhorar. Então, se você está desmotivada, se você está desanimada, me acompanha mais por aqui. O meu canal do YouTube está riquíssimo em conteúdo gratuito. Tem muita aula lá gratuita para te ajudar, Nutri. Então, por enquanto, as inscrições no método NutriKids não estão abertas, mas o YouTube está aberto lá sempre. O link dele está no meu link da bio, para você estudar e cada vez aprender mais e começar a ver mais resultados aí na sua carreira e ter mais motivação. E também tem nossos mini cursos
Aqui no link da bio também, de plano alimentar, tem o NutriKids Marqueteira. Caso você não esteja sabendo fazer seu marketing, adquira esse NutriKids Marqueteira, porque ele vai te ajudar a ter uma visão diferente de como você vai captar pacientes, fidelizar pacientes. Tem vários mini cursos aqui no meu link da bio. E entra para a lista de espera do método NutriKids, porque eu sei que eu tenho poder de mudar a sua vida e a sua história. A Grace colocou, eu quero viver de nutrição. Grace, se você quer viver de nutrição, você vai viver. Só depende de você. É paciência, persistência e um método certo. Tá? Não vai ser do dia para a noite também. Você vai ter que ter paciência. Se eu colocar lá, eu tenho uma aula lá que eu ensino como fazer parcerias e dá certo. Fazer parcerias daquele jeito dá certo. Só que você vai entrar em contato com 10 possíveis parceiros e pode ser que 5 não te respondam. E aí é uma coisa que a gente muitas vezes não tem controle e a gente quer ter. Não tem como. O nosso papel a gente fez. Eu tava assistindo nada, eu tava lendo hoje Seja Foda, do Caio Carneiro. É um livro muito bom e recomendo. E ele estava comentando sobre uma palestra que ele foi fazer em Minas Gerais. Viajou quilômetros para fazer essa palestra e ninguém foi. Ninguém foi. E aí, voltando para casa, ele começou a refletir sobre o quanto foi importante ninguém ter ido nessa palestra. Então, ele começou a ver os lados positivos, porque ali era um momento que, se ele não aprendesse a ter resiliência, ele não teria em nenhum momento da vida dele. Se ele não aprendesse a entender que o que ele podia fazer, ele fez, e que o que aconteceu foi além do que ele podia, mas que ele iria tentar entender o porquê não tinha dado certo, mas a parte dele ele tinha feito e ele era grato por isso, porque ele estava em movimento para fazer dar certo. Talvez se ele não tivesse passado por esse momento de fracasso, o sucesso para ele não teria vindo. Porque 99% do fracasso, 1% de sucesso. É isso. É tentativa e erro, tentativa e erro. Mas se você estiver tentando sozinha, uma hora você vai desistir. Porque sozinhos a gente não vai para lugar algum. A gente não vai para lugar algum. A gente precisa de ajuda de quem está à frente e que vai te mostrar o caminho que percorreu. Nossa, agora que eu vi que eu tô vermelha da praia. Gente do céu. Até perdi o fio da meada. Quando você começa a percorrer o caminho de quem conseguiu, você também vai conseguir. É só questão de tempo, de paciência, de persistência. Porque vai dar certo. O problema é nichar? Não, Grace. Esse não é o problema. De longe, esse é o problema. Hoje, as nutris que são referências, as nutricionistas que são referências são as nutricionistas nichadas. São as nutricionistas que escolheram um público para atender, se aperfeiçoaram nesse público, buscaram conhecimento desse público e fazem um marketing voltado para esse público. De longe, esse é o problema, na verdade, essa é a solução. Nutricionista, se você balançar a árvore, cai 50. Agora, uma nutricionista, quantas nutricionistas infantis na sua cidade tem? Nutricionista bem posicionada, com parceiros que indicam, uma rede social que engaja, as pessoas querem marcar consulta. O problema não é nichar. O problema é não saber fazer um marketing, não saber vender, não saber fidelizar, não saber atender, não saber cobrar. E não ter a mentalidade de sucesso. Graças, se você tá com dúvida se nicha ou não, com certeza nicha. Eu quero que você seja reconhecida por um trabalho diferenciado e não só mais uma nutri formada que atende todo mundo, porque quem atende todo mundo não atende ninguém.
Quando você nicha, você tira um peso enorme das suas costas de ter que saber de tudo. Porque se você quer atender todo mundo, vai ter que atender doença renal, vai ter que atender diabetes tipo 1, vai ter que atender o cara que faz academia e quer ganhar massa, vai ter que atender bebê que vai iniciar a introdução alimentar, vai ter que atender um idoso que está com Alzheimer. Meu Deus, isso é sufocante. Só de pensar eu fico até já ansiosa por isso. Se você decide nichar primeiro, fica mais leve os seus estudos, o seu marketing e o seu atendimento, porque você tem um foco. Você sabe o caminho que você tem que percorrer, você sabe o que você precisa estudar e você sabe como você vai se divulgar. E aí você vai ser aquela nutri citada por todas as mães da cidade. Tem uma rodinha ali de 5 mães, você vai ser a nutri lembrada e não aquela nutri que atende todo mundo. Então, nichar é a solução, é o que vai te fazer diferenciada. Tá bom? Espero ter te ajudado a mudar aí essa chavinha. Qual a idade que você atende criança? Atende gestante também? Não atendo mais, parei agora. Atendi gestantes por 1 ano e meio, né? Quando eu me formei, atendi gestantes por 1 ano e meio. Mas percebi, e isso é uma percepção individual, não estou desaconselhando você a atender gestantes, pelo contrário. Eu aconselho que todo mundo tenha aí uma experiência individual, né? Inclusive com todos os nichos do público materno-infantil. Tentantes, gestantes, bebês, crianças, adolescentes. Mas eu percebi que quando eu saía das consultas de gestantes, eu era menos feliz de quando eu saía das consultas de crianças. Percebi também que o meu público era maior, crianças. E percebi que cada vez eu tinha menos procura por gestantes. Então, o que eu pensei? Vou focar em crianças, que eu vou me tornar referência em crianças. E aí, eu parei de atender gestantes e encaminhei para outros profissionais. E crianças eu atendi até 13, 14 anos, por se tratar de crianças que ainda não tem muitos motivos estéticos, né? Que quer emagrecer ali, perder a barriguinha, que quer ganhar massa na academia. O meu foco sempre foi mudança de hábitos, melhora desses hábitos e, por consequência, melhora do peso, exames, enfim, tá? Esse era o público que eu atendia. Eu moro no interior e atendo em 4 clínicas. Isso aí, Grace. Esse é o caminho, não tem necessidade de ter consultório ainda. Pago 30%, é um valor legal. É um valor legal para deixar nas clínicas. 20, 30, 40% é um valor legal. Quando passa a ser mais de 50% dos atendimentos, tem que ver se vale a pena. Porque às vezes é uma clínica que vai trazer bastante pacientes, né? Então a própria clínica já vai te encher de pacientes, então não tem por que você negar deixar 50%. Agora, quando a divulgação depende de você, é você que busca paciente sempre, é você que se divulga, é você que vai atrás, você tá ali só usando o espaço. Então, é mais justo 30%, tá? Celina, você é inspiradora. Que bom, Celina. Fico feliz. Kali, melhor mentora. Obrigada. Kali, você é uma nutri que tem um espaço enorme no meu coração, ainda mais porque é uma esmeralda. E eu tô bem feliz com os resultados que você vem tendo. Andréia, nossa, eu tô com 1 minuto e 20. Andréia, eu tô no penúltimo semestre de nutrição e tenho desejo de viver dessa área da nutrição infantil. Você tem alguma dica de como iniciar nessa área, no caso, para uma futura recém-formada? Sara, primeira coisa, já faz suas redes sociais, já começa a se divulgar como futura nutri de bebês e crianças, já começa a buscar possíveis parceiros, já começa a programar aí seus materiais para os atendimentos e como você vai atender. Quando você se formar, já procura espaço, já pode ir procurando espaços, não monta consultório próprio, procura um espaço aí para você atender, deixar percentual, pagar por hora. E procura uma mentora para te ensinar um caminho mais fácil. Se você puder estar ao lado dessa mentora antes de se formar, melhor ainda, tá? Esse é o conselho que eu te dou, tá bom? Um beijo, muito obrigada para quem esteve aqui ao vivo, para quem assistiu depois.
E é isso, a minha missão maior agora é com vocês, Nutris. Eu vou estar 100% presente nesse final de 2022 e início de 2023, mentorando Nutris, porque agora eu sinto que a minha missão maior